Oi, gente. Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que horas vocês estão assistindo esse vídeo, mas de qualquer forma, sejam bem-vindos. E eu acho que eu resolvi falar hoje um pouquinho da minha história, porque já gravei vários vídeos aqui para a página e eu acho que eu nunca falei como que eu comecei nesse mundo de finanças. Nunca contei como que eu me apaixonei por isso, como que eu comecei a ganhar dinheiro, como que eu comecei a organizar meu dinheiro, né? A forma como eu lidava com o dinheiro, a forma como eu comecei a ganhar dinheiro e a forma como eu comecei a ajudar as pessoas. E assim, gente, no começo eu posso falar que é bem difícil, porque nós somos de uma sociedade totalmente capitalista, uma sociedade que vive influenciada a comprar, vive influenciada a consumir cada vez mais, uma sociedade que o tempo todo é bombardeado de promoções, bombardeado de Black Friday, ou seja, estímulos de diversas formas para a gente consumir a qualquer direito. E como que a gente vai pagar isso? Como que a gente vai ter condições, né, de quitar com as nossas dívidas, com nossos cartões de crédito? Isso aí o mercado não quer saber. Eles só querem vender pra gente, só querem influenciar através de empréstimo, cartão de crédito, e que a gente que lute para poder pagar as nossas dívidas. Mas, então, como eu estava falando, eu comecei sim, sendo muito influenciada. Eu gosto de moda, eu gosto de comprar roupa, então eu sou igual a vocês. Eu vou na C&A, eu vou na Renner, eu gosto de estar com roupas de moda, eu gosto de estar usando as tendências, mas mesmo assim eu acho que há a possibilidade de você andar na moda, de você conseguir comprar roupas e ao mesmo tempo você conseguir juntar dinheiro, acumular um patrimônio. Eu acho que a parte mais importante é isso, a parte mais importante é quando você consegue unir os dois dos melhores mundos, quando você consegue juntar dinheiro, quando você consegue acumular um patrimônio pensando no seu futuro, pensando na segurança da sua família, pensando em ter mais lazer, em ter mais fontes de renda, ter uma tranquilidade de vida e ao mesmo tempo curtindo a vida hoje, ao mesmo tempo gastando, usando as roupas que você gosta, frequentando os restaurantes que te dão prazer, fazendo viagens. Por isso que eu prego muito aqui todos os vídeos que eu faço no canal, que dá sim, que é possível fazer os dois, que é possível ter dinheiro para aproveitar o hoje e é possível também você juntar pensando no seu futuro. E então, o que eu queria falar? Inicialmente, lembrei que como eu comecei a minha história, eu vi de uma família que vivia totalmente endividada, gente. A minha mãe e meu pai viviam pegando empréstimos. Eles não tinham noção nenhuma de controle financeiro, não tinham noção nenhuma de como fazer dinheiro, de como controlar as suas finanças. Era totalmente assim, como é que eu posso dizer, um caos financeiro, uma falta de organização absurda. Mas, mesmo assim, eles viviam dando presente. Eu acho que eu já falei aqui em outro vídeo, se eu não me engano, eu já falei da minha mãe, que minha mãe, ela vivia pegando empréstimo. A minha mãe mal terminava de pagar um empréstimo, já ia lá, pegava outro empréstimo. Ela vivia numa bola de neve, pegando dinheiro, pegando empréstimo e se enrolava. E o gerente oferecendo cada vez mais empréstimo, porque ela era funcionária do Itaú. Então ela tinha condições de pegar uma alta margem de empréstimo e aquela facilidade que o banco dava para ela acabava, sim, deixando ela cada vez mais enrolada. Então, como eu falei para vocês, minha mãe pegava empréstimo o tempo todo, meu pai também pegava empréstimo, eles tinham uma conta conjunta e a vida deles era assim, bem complicada, eles eram totalmente desorganizados financeiramente. Quando eu era criança, eu via isso. Eu via meu pai e minha mãe desorganizados, mas eu percebia que mesmo com toda essa desorganização deles, eles não deixavam de dar presente. É isso mesmo. A minha mãe, ela dava presente de Natal, dava presente aniversário,
qualquer tipo de festa, ela fazia questão de dar presente para as pessoas. E quando chegava assim na época do final do ano, eu lembro disso porque ficou muito marcado na minha cabeça, que ela pegava e dava uma caixa assim. A gente morava nessa época lá em Manaus, e toda a minha família é do Rio de Janeiro. E aí ela vinha com uma caixa enorme, cheia de presente, para a família toda. E olha só, gente, quando eu falo família, eu não estou falando só de mim, da minha irmã, do meu irmão, do meu pai, que eram pessoas que moravam lá com ela. Quando eu falo família, eu estou falando assim de tias, tios, avós, sei lá, sobrinho, qualquer tipo. E olha que minha família é grande. Eu tenho assim, por parte de mãe, eu tenho acho que 7, 8 primos. E por parte de pai, bastante, tenho 6 primos. Então minha família é muito grande. E ela não economizava em dar presentes para os filhos. Os filhos não, desculpa. Ela não economizava em dar presentes para os primos, para os sobrinhos. É todo mundo, todo mundo, todo mundo. E aí, o que acontece? Ela gastava o dinheiro dela todo e não se importava de pegar empréstimo, não se importava de estar usando um cheque especial, não se importava de estar devendo ao banco. E foi nessa época que eu, ali, criança, não entendi nada que estava acontecendo, mas hoje, eu já adulta, tendo mais noção da realidade financeira, eu percebo que as prioridades da minha mãe, elas estavam assim, totalmente erradas. As prioridades dela estavam totalmente invertidas, porque ela se preocupava em agradar as pessoas, se preocupava em gastar dinheiro com os outros, enquanto a conta bancária dela estava totalmente ali, ó, no zero, caída. Então tá, cresci com essa realidade. Eu estudava numa escola boa, eu estudava numa escola de freira, e eu tive então assim uma base, uma educação bem forte, uma educação bem rígida. Só que eu estava numa escola que eram alunos ricos, filhos de empresários e gente de alta renda, sendo que a minha mãe e meu pai não podiam bancar essa escola, porque nenhum dos dois eram empresários, nenhum dos dois tinham alta renda, né? E eu era bolsista. E o tempo todo, a minha mãe ficava me lembrando, o tempo todo a minha mãe ficava assim, falando pra mim que eu não podia tirar nota baixa, que eu não podia repetir de ano, que eu não podia desobedecer os professores, que eu não podia levar uma advertência, uma suspensão, porque eu seria expulsa da escola e iria perder a bolsa. E que se eu perdesse aquela bolsa de estudos, eu não teria como pagar uma outra escola, minha mãe não teria condições, eu teria que estudar em uma escola pública, ou numa escola de nível bem abaixo do que aquela que eu já estava lá. Então, para vocês terem uma ideia, que não foi tão fácil assim o estudo. Eu era pressionada pela minha mãe para poder estudar, eu era pressionada para poder manter meu foco na escola. É porque eu não queria perder aquele estudo de qualidade. Minha mãe sempre prezou por isso, por uma escola boa. E quando eu cresci, eu terminei a escola, consegui passar, consegui fazer tudo direitinho, não perdi a bolsa, deu tudo certo. Mas quando eu cresci, eu trabalhei também Eu trabalhei como degustadora. Eu ficava no mercado, ficava passando semana a semana no mercado, degustando os produtos. Eu ficava o dia todo em pé. Então, assim, eu sei a realidade dos brasileiros. Eu sei que é trabalhar de segunda a sábado, a ficar o dia todo em pé, com uma bandeja aqui na minha frente, para poder chegar no final do mês e ganhar um salário mínimo e ter que pagar minha faculdade. Na época, a faculdade era, assim, quase 80% do meu salário. E minha mãe não tinha condições de pagar minha faculdade. Então, ou eu trabalhava para pagar minha faculdade, ou eu não fazia faculdade. E por isso eu ia lá, trabalhava e pegava quase 90%. Eu não me lembro ao certo qual que era o valor, mas eu lembro que era em torno de 80%, por aí, assim, do valor que eu tinha, que eu recebia mensalmente, né, do meu emprego, para poder pagar a faculdade, porque eu achava que era importante, eu achava que eu tinha que ter o estudo. Para vocês verem que tive que correr atrás. E aí, depois que eu me formei, faculdade, continuei nesse emprego, consegui um emprego melhor, foi até no meio da faculdade. No meio eu consegui um emprego melhor quando fui trabalhar em banco. E lá, que foi assim, eu acho que o ponto alto da minha vida em relação à parte financeira. Lá que algumas fichas caíram assim pra mim e que eu pude realmente aprender muita coisa que eu sei hoje.
Eu acho que foi a base do que todo o conhecimento que eu tenho hoje em finanças foi lá que começou, foi no banco. Eu trabalhei nesse banco e eu comecei nesse banco, eu tinha aproximadamente 19 anos. No começo do meu trabalho nesse banco, eu trabalhava numa área que atendia clientes que eles chamam de varejo, que são clientes que ganham até R$5.000 por mês. E aí eu atendia esses clientes, eu percebia que esses clientes tinham muita, mas muita, gente, muita dificuldade, muita mesmo, em lidar com o seu dinheiro. Eu via pessoas que iam lá, que não tinham nenhuma estrutura, pessoas que não tinham condições de pegar empréstimo, que estavam lá pedindo empréstimo, que estavam lá pedindo aumento de limite do cheque especial, pedindo para liberar um outro cartão de crédito, porque elas precisavam comprar alguma coisa, precisavam pagar alguma conta, precisavam usar o dinheiro e não tinha aquele dinheiro disponível. E assim, acontecia muito da pessoa pedir empréstimo e acho que eu posso falar que foi mais ou menos 80% dos casos, não sei se foi 80%, 90% das pessoas pediam o empréstimo e as pessoas não tinham condições de pagar. Passava um tempo, elas pagavam às vezes a primeira parcela, a segunda, depois não conseguiam pagar mais, porque era nítido assim para mim, era tão óbvio que eu conseguia perceber que aquelas pessoas estavam totalmente desorganizadas financeiramente. E faltavam nessas pessoas uma coisa muito importante, uma coisa que eu falo o tempo todo aqui no canal. Para essas pessoas faltava inteligência financeira. E assim, essa inteligência financeira é uma coisa que a gente vai aprendendo, que eu aprendi no decorrer da minha vida e que fez total diferença no que eu sei hoje, faz total diferença como eu lido com dinheiro, sabe? E por isso que eu prego tanto aqui nesse canal sobre inteligência financeira. E as pessoas que eu conheci no banco, essas pessoas que eu tinha contato, que eu atendia nas agências desse banco, pediam empréstimo, como eu falei, na maioria das vezes não pagavam empréstimo, eram enroladas, não queriam aprender sobre finanças, não queriam aprender sobre... Eu às vezes até falava, olha, eu acho melhor você não tomar empréstimo agora, porque você está muito enrolado, eu estou vendo aqui a sua situação, eu acho que se você pegar esse empréstimo, você vai piorar a situação, você não vai conseguir pagar. E a pessoa não queria saber, ela queria empréstimo. Na maioria das vezes ela falava, vai liberar o empréstimo, não vai. E assim, tudo isso eu posso falar que é por falta de conhecimento. Quando a gente não tem conhecimento financeiro, quando a gente não tem conhecimento da realidade que a gente ocupa, do papel que a gente ocupa na sociedade, a gente não tem realidade da nossa classe social. Faz toda a diferença, porque a gente fica assim totalmente alienado do quanto a gente pode gastar, do quanto a gente tem para poder gastar, e aí acaba botando os pés pelas mãos e gastando muito. E voltando então ao assunto do banco, que eu acho que eu acabei atropelando aqui, né, gente? Atropelei aqui um pouquinho. Mas vamos voltar ao assunto do banco. Então, voltando lá aos clientes do banco, e aí fiquei nesse banco atendendo os clientes. Eu percebia que os clientes gastavam muito e isso despertou em mim uma vontade de querer fazer diferente, uma vontade de não estar gastando mais como eu vi os clientes gastando. E aí eu já comecei a controlar o meu dinheiro. Eu até contei no outro vídeo como eu comecei. Eu não anotava no começo, quando meu salário entrava, eu gastava. E aí eu percebi que essa forma não tinha condições de continuar. Eu percebi que eu precisava fazer alguma coisa para mudar. Eu percebi que eu precisava ter algum método, alguma estratégia para poder controlar o meu dinheiro, para poder ter o dinheiro até o final do mês. E por isso, quando eu comecei a ganhar meu primeiro dinheirinho, eu anotava tudo que eu gastava. E quando eu falo tudo, é tudo mesmo. Eu anotava a bala que eu gastava, eu anotava uma pipoca, o valor do cartão de crédito, o valor do plano de saúde, da faculdade. E até o cartão de crédito também é uma boa dica que eu vou dar para vocês, é poder abrir a fatura do cartão e escrever tudo que está gastando ali no cartão. Porque quando você só bota na sua planilha cartão de crédito e aquele valor está fechado, você não tem noção da sua realidade financeira. Você não sabe quanto está indo de despesa, porque muitas coisas estão dentro do cartão. Pelo menos no meu caso, na maioria das vezes, grande parte das minhas finanças, grande parte das minhas compras
são feitas no cartão de crédito. E por isso que tem que abrir o cartão, porque dentro do cartão eu tenho gasto com combustível, eu tenho gasto com restaurante, com alimentação, com lazer, com reparos de alguma coisa, manutenção. Então tem que detalhar tudo direitinho para saber para onde meu dinheiro está indo. E aí, como eu já fazia isso, e como eu não queria ficar endividada, como eu vi o pessoal do banco que eu atendia totalmente endividado, eu sempre priorizei gastar menos do que eu ganhava. O que eu acho assim, que é a dica de ouro, eu acho que é uma coisa que não dá para você viver gastando mais do que você recebe. E parece óbvio, parece bobeira, parece, ridículo, Bianca, ridículo. Ridículo o que você está falando. Porque é óbvio que tem que gastar menos do que eu ganho, mas não dá, porque não tem condições. Assim, gente, eu queria sinceramente falar pra vocês... Ai, peraí, deixa eu arrumar aqui o negócio. Tá doendo esse braço aqui. Eu queria, assim, sinceramente falar pra vocês que existe uma outra fórmula, que existe um outro caminho, uma outra saída para você juntar dinheiro, para você acumular um patrimônio, para você viver bem hoje, ter uma qualidade de vida melhor sem fazer isso. Mas eu não sei outra forma. Eu não sei, eu não conheço. Se você conhecer, até peço que você me informe. Porque, gente, eu não conheço. A forma que eu conheço é você gastar menos do que você ganha. Então, tem que descer um pouco o padrão de vida. Aí tem gente que fala assim, mas se eu descer meu padrão de vida, se eu gastar menos do que eu ganho, como é que eu vou viver? Como é que eu vou pagar minhas contas? Dá sim. Lógico que alguns sacrifícios vão ser necessários, lógico que algumas coisas vão ter que ser ponderadas, porque quando você gasta mais do que você ganha, você está gastando assim sem prioridades, sem ponderar o que realmente é importante para você. E quando você começa a ponderar as prioridades, quando você começa a descartar coisas que não são necessárias, coisas que não têm nenhuma utilidade para você, que você gasta aquele dinheiro só por gastar por um hábito ruim ou por impulso, que acontece demais, gente. Acontece demais. Eu já falei aqui como que as pessoas gastam por impulso. Eu tenho no canal, eu acho que 2 vídeos falando sobre isso, sobre compras por impulso e como que as pessoas gastam de forma automática, impulsionadas pelo inconsciente. E na maioria das vezes aquele dinheiro é desperdiçado e as pessoas nem precisam daquilo. Eu contei um caso que eu comprei Band-Aid. Se vocês não viram esse caso, vai lá no canal, procure lá um vídeo, compras por impulso, que eu falei sobre isso. Eu expliquei que eu fui para os Estados Unidos uma vez, foi a primeira viagem que eu fiz para os Estados Unidos. Estava toda empolgada, porque eu nunca tinha saído do Brasil. Então, para mim, aquilo era uma coisa assim, extraordinária. Eu juntei dinheiro, eu me programei para ir, porque toda a minha vida é programado. E quando eu fui, eu achei uma promoção lá de Band-Aid. Eu lembro que eu fui na farmácia, eu fiquei assim, impressionada com a caixa de Band-Aid. E, gente, sabe o que eu fiz? Eu enchi a minha mala de caixas de Band-Aid. Não sei porque eu fiz isso. Não sei porque eu nem uso Band-Aid. Eu queria aproveitar a promoção. Eu queria aproveitar uma coisa que eu achei que estava em conta. Uma coisa que eu achei que valia a pena, porque aqui no Brasil era bem mais caro. Quando eu vi lá, eu fiquei, gente, tem que comprar isso. Eu tenho que comprar, que é muito barato. Fiquei nervosa já. Eu fiquei com vontade de comprar, que a coração ficou disparado. Sabe aquela vontade de não perder a promoção? E comprei. Só que olha só, de que adianta eu comprar um Band-Aid se eu não vou usar aquilo? Então, realmente, economizei, porque o Band-Aid aqui no Brasil era muito mais caro. Mas eu não usei a caixa de Band-Aid, então aquela minha economia foi por água abaixo. Foi uma economia que foi embora pelo ralo. De nada adiantou. Eu pensei em economizar, mas se aquela oportunidade não foi boa pra mim, de repente seria boa pra uma outra pessoa que usa Band-Aid. Pra mim não foi boa, eu gastei um dinheiro e joguei fora depois, porque aquilo venceu, eu tive que jogar fora. Então, foi uma economia totalmente desnecessária. Uma coisa que não vale a pena pra mim. Por isso que eu falo que tem que saber qual tipo de economia você quer fazer, tá? Tem que ter prioridade na sua vida. Então, voltando à história do banco, que eu até fugi aqui do assunto. Então, eu trabalhei no banco que eu falei. Esse banco atendia clientes de baixa renda, que o banco classifica de baixa renda, que são clientes que ganham até R$5.000 mensais.
E esse cliente, então, atendia, eu via eles endividados, eu não queria copiar aquilo, eu não queria aquilo para mim. Então, eu tentava não gastar mais do que eu ganhava, sempre menos, sempre pensando em poupar uma certa quantidade de dinheiro. E depois eu pedi transferência para um outro segmento desse banco. Era o mesmo banco, só que era um segmento de alta renda. Eram clientes que ganhavam de 5 a 10 mil, 15 mil reais mensais. E aí, lógico que são clientes com outro tipo de postura, são clientes que até para eu me relacionar eu teria que ter uma outra abordagem, teria que ter um outro tipo de fala, mas eu pude perceber uma coisa. Eu pude perceber assim, gente, uma coisa que ficou tão nítida para mim, é que esses clientes, assim como os clientes do primeiro segmento, que eram os clientes que ganhavam menos, os dois tipos de clientes, eles tinham assim uma coisa em comum. E sabe o que eles tinham em comum? Eles ganhavam de salários diferentes, eles ganhavam salários, um bem abaixo, bem acima, mas os dois eram desorganizados com as suas finanças. Tanto um cliente com dinheiro como um cliente sem dinheiro, com uma renda um pouco menor, ambos pediam empréstimos, ambos gastavam mais do que eles podiam. Eram desorganizados, não conseguiam investir o dinheiro, não conseguiam poupar. E aí que eu percebi que a falta de desorganização financeira, a falta de planilhar os seus gastos, a falta de organizar realmente, né, os objetivos financeiros, ela não tem classe social. Tanto uma pessoa que ganha 10 mil, uma pessoa que ganha 15 mil por mês, ou uma pessoa que ganha até 20 mil, sei lá, ela vai ter o mesmo problema que uma pessoa que ganha 5 mil, R$1.000, o que for. Porque essa desorganização financeira, ela não tem classe. Ela não difere quem tem muito dinheiro e pouco dinheiro. O que difere é a forma como você lida, é a relação que você tem com o dinheiro, a relação que você tem com o seu bolso, tá? E vendo isso, vendo esses dois clientes, esses dois tipos de clientes que estavam bem complicados com suas finanças, eu comecei então a guardar dinheiro, a pensar no meu futuro, e eu não queria ter aquele tipo de vida que aquele pessoal tinha, de pagar empréstimo, ficar pagando juros pro banco. Então eu sabia que eu queria um futuro, sabia que eu queria guardar, porque eu queria ganhar juros. Como eu trabalhava lá, eu entendia que o banco pagava juros para quem guardava dinheiro, para quem aplicava, e cobrava juros de quem pedia dinheiro. Então, eu nunca fui endividada, mas eu não conseguia ainda ganhar dinheiro. Eu só botava o dinheiro na poupança e gastava menos do que eu ganhava. Que é o ponto que eu falei para vocês que é fundamental. Tem que gastar menos, gastar menos do que você ganha. Que eu acho que é o mais importante. E aí, fiquei lá no banco com esses dois clientes e nessa época eu comecei então a estudar um pouco mais sobre finanças, comecei a aprofundar em estratégias e métodos que eu pudesse economizar mais dinheiro, porque eu queria juntar mais. E eu pensei o seguinte, se eu conseguir um método, se eu conseguir uma forma de gastar menos do que eu ganho, bem menos do que eu gasto hoje, se eu conseguir guardar mais dinheiro, eu vou ter uma rentabilidade maior, porque eu estou guardando um patrimônio maior, né? Então eu comecei a pensar em estratégias, assim como levar comida. Eu levava comida para almoçar, então meu cartão alimentação sobrava o dinheiro. Eu dava sempre com água na bolsa, então eu não gastava dinheiro com água. Eu fazia o quê? Deixa eu ver. Eu comprava sempre ingresso de cinema e teatro com 50% de desconto, mesmo não sendo mais estudante, porque tem um site, e eu acho que muita gente não sabe disso, mas o site é pro Rio, tá? Rio no Teatro. Para quem mora no Rio, você compra peças com 50%, 60%, até 70% de desconto. E cinema eu comprava com cartão de crédito do banco, o cartão de crédito Italcard dá desconto. E sim, isso eram pequenos hábitos que eu fui acumulando, que eu fui assim, aglomerando na minha vida e que começaram a fazer a total diferença. E por causa desses pequenos hábitos, eu comecei a ter mais dinheiro para poder investir, ter mais dinheiro para poder guardar, ter mais dinheiro para poder acumular patrimônio e enriquecer. Porque eu não queria ser igual aos meus pais, eu não queria ter aquela vida de empréstimos, eu não queria ser igual aos clientes que eu via no banco pedindo empréstimo, pagando juros para o banco, e eu queria ser uma investidora. Eu pensava em acumular patrimônio e eu pensava em enriquecer. Então eu tinha força de vontade, eu sabia que tinha que economizar. Só que, olha só isso não é o
o suficiente. Eu tive que estudar mais um pouco, porque eu queria arrumar um método de conseguir rentabilizar esse dinheiro da melhor maneira possível. E aí eu comecei na poupança, como acho que todo mundo começa, que é o mais fácil. Só que depois eu percebi que a poupança não me dava retorno nenhum. Aí depois eu saí da poupança, eu fui... E olha que a poupança naquela época eu comecei, se não me engano, foi em 2013, 2014, eu não me recordo bem. Mas nessa época eu ganhava um dinheiro bom na poupança, eu acho que rendia 6%, 7% ao ano, que nem se compara com o que está rendendo hoje, porque hoje está assim, hoje em 2020 a poupança rende 2,92% ao ano, tá? Horrível, ela está abaixo da Selic. E ela rende 70% da Selic, a Selic está 4,15%. Então eu comecei na poupança, como a maioria começa, depois eu fui para o Tesouro Direto. E o Tesouro Direto eu comecei a aprender sobre investimento, comecei a estudar, a seguir canais, a ver vídeos, eu comecei a comprar livros de investimento, eu comecei a fazer cursos. E tem muito conteúdo na internet, tem muita coisa boa, tem muita gente boa falando do assunto. E é só querer procurar. E eu comecei no Tesouro Direto, vi a rentabilidade crescendo, eu fiquei feliz com os meus resultados. Só que aí eu vi que o Tesouro Direto, ele poderia me levar onde eu queria, ele poderia acumular um patrimônio, porque eu tinha meta, eu sabia onde eu queria chegar, porque eu acho importante ter meta, importante você ter diretriz, importante você ter um objetivo traçado, colocar isso no papel, porque quando você só pensa, quando você só imagina onde você vai chegar, você fica totalmente perdido, você fica totalmente, assim, na maré, indo para onde o barco está te levando. Então, é preciso ter meta. Eu tinha uma meta, eu tinha um valor que eu queria alcançar para poder ter minha independência financeira. Para você pode ser um carro, para você pode ser uma casa, eu não sei qual é o seu objetivo. Mas, para mim, era a minha independência financeira, era poder viver de renda, acumular um patrimônio e viver de renda. Porque eu acho que não tem mais nada enriquecedor nesse mundo do que você poder viver do dinheiro que você acumulou e você ter tempo livre. Eu acho que o tempo para você fazer o que você quer, o tempo para você poder viajar, cuidar dos seus filhos, fazer cursos, passear, você poder dormir até mais tarde se você quiser, sei lá, o que for preciso. Mas isso faz toda a diferença para mim. Você ter tempo, né? Você ter tempo. E é isso que eu consegui, isso que eu queria, aliás. Não consegui, tá? Eu tô juntando meu patrimônio, não consegui ainda não. E é isso que eu juntei um patrimônio, mensurei um valor que eu queria chegar. E aí eu percebi que o Tesouro Direto ia demorar muitos anos para chegar naquele patrimônio que eu tinha mensurado, que eu tinha estabelecido. Mesmo aumentando o aporte, eu teria que reduzir muita qualidade de vida. E eu acho que não dá também, não dá para você diminuir muita qualidade de vida, porque a gente quer viver o hoje também. E eu prego demais aqui que tem que ter o equilíbrio. Tem que, ao mesmo tempo, juntar dinheiro para o futuro e também viver o hoje. Então, eu não queria abrir mão de uma qualidade de vida hoje, eu não queria abrir mão do lazer que eu tenho hoje. E aí eu pensei assim, cara, a única forma que eu tenho, então, de chegar mais rápido nesse meu patrimônio, nesse dinheiro que eu estipulei, seria investir em algo que me desse uma rentabilidade maior. E aí foi quando eu conheci o mundo de ações. Eu já conhecia, aliás, não foi nessa época não, já conhecia antes, na época do banco, mas eu perdi muito dinheiro. Já gravei um vídeo sobre isso, se você não assistiu, vai lá e assiste. Eu já expliquei que eu já perdi mais de 15 mil reais, mas isso não é importante. O importante é que mesmo perdendo, eu tirei a lição, eu fui estudar e eu fui fazer curso, eu fui aprender e tomei coragem e voltei. E quando eu voltei, foi nessa época, depois que eu já tinha passado pelo Tesouro Direto, foi quando eu estipulei uma meta para mim e voltei. E assim, ó, aqui, essa risa, aqui, ó. Fiquei muito feliz porque a rentabilidade foi maravilhosa para mim. E eu vi que não era o momento que era bom, não foi sorte que eu tive, nada disso. A grande diferença que fez na minha rentabilidade foi porque eu tive estudo, eu tive estratégia, eu tive conhecimento, que eu acho que isso que falta para a maioria das pessoas. Eu estou bem mais perto do meu objetivo. Eu acredito que daqui a uns 3 anos eu consigo alcançar meu objetivo, consigo me aposentar, viver de renda. Eu acho que isso é possível para qualquer pessoa. Basta a pessoa ter um pouco de conhecimento. E essa que é a grande diferença. Eu acho que o que me difere para você, qualquer outra pessoa, uma pessoa que já chegou bem na minha frente, ou uma pessoa que está bem atrás de mim, uma pessoa que está começando a juntar dinheiro agora, o que difere é o conhecimento. É porque quando a gente tem conhecimento, quando a gente sabe a informação, a gente consegue chegar lá. E quando a gente não tem, fica muito difícil.
E por isso que é importante os vídeos, é importante cursos, é importante blogs, é importante estar sempre querendo saber mais, se alimentando, se informando. Que é isso que faz que nos motiva a continuar, que nos motiva a crescer, a evoluir como pessoa. E é isso que eu sempre prego aqui no vídeo, é isso que eu sempre prego aqui no canal, que eu sempre falo pra vocês. Porque é super importante ter conhecimento, e é isso que me difere. Então, depois que eu tive conhecimento, tudo mudou na minha vida. Ah, que maravilha! Comecei a ganhar rentabilidade bem acima do que eu queria. Eu posso dizer que em 2018 e 2019 foram anos assim excelentes. Eu consegui rentabilidade de 50% ao ano. E assim, é uma coisa que é possível, é tangível para qualquer pessoa. Lógico que não é fácil, não é simples, mas é preciso um estudo, um conhecimento, né? Como já falei. Então, gente, eu acho que falei um pouquinho da minha história, falei um pouquinho de como eu comecei com essa parte de investimento, como que eu planejei, juntei dinheiro, anotava meus gastos, que fazia uma análise, que depois eu fui para a parte de investimento, comecei a ganhar dinheiro, que eu planejo me aposentar daqui a 5 anos, até menos, e que é possível, tá? Quero falar para vocês que essa realidade é possível para qualquer pessoa. E que eu não nasci em berço de ouro, que eu tive que lutar, correr atrás, estudar, e que assim como eu consegui, qualquer pessoa consegue, tá bom? Tchau, beijinho, gente, até a próxima.